Olá, meus amigos, bem-vindos ao nosso Momentos com SEAC, nosso encontro diário, onde temos a oportunidade de refletirmos sobre as abençoadas lições da nossa doutrina espírita. A cada dia, um tema diferente. O tema de hoje é o Espiritismo e o casamento. Então, vamos lá. O Espiritismo entende o casamento como um compromisso espiritual de evolução e resgate moral, não exigindo rituais religiosos específicos. Para a doutrina espírita, o casamento vai muito além de um contrato social ou legal. E essa união, ela envolve o seguinte. Então, vamos lá. Então, aqui nesse comecinho, né? Um casamento não é só uma festa, não é só, né, a reunião entre parentes e amigos, muito pelo contrário. O casamento, ele vai muito além disso. Por quê? A união de duas pessoas, espíritos diferentes, cada um com a sua individualidade, cada um com seus defeitos, com suas falhas, com seus vícios, com seus erros, porém, ambos com mais uma oportunidade de se melhorar. Então, vamos lá, quando fala assim que é mais do que um contrato social ou um contrato legal. Essa união, ela envolve a evolução mútua. O principal objetivo da vida a dois é o aperfeiçoamento moral de ambos, exigindo renúncia, tolerância e respeito. A evolução mútua, tá? É o progresso, né? É o progresso espiritual. E ele não ocorre de forma isolada, mas através do esforço solidário e da convivência. Quando nós falamos que nós iremos juntar as nossas escovas de dentes, é muito mais do que isso. Conviver com outra pessoa é difícil, porque nós também somos difíceis. Então, dentro de um casamento, não é só, nós vamos, nos casar, nós vamos montar uma casa, nós vamos morar juntos. Só que nós temos a convivência do dia a dia. E essa convivência não é fácil. É nesse momento que nós temos que pensar na nossa evolução. Tanto nós quanto a pessoa, que se propôs a esse casamento, a essa junção, a essa união. E as coisas, ficam complicadas porque aí às vezes por um motivo tonto. A toalha que ficou em cima da cama, o copo que ficou sujo em cima da mesa. Às vezes por motivos tão banais, essa união acaba, entrando numa discussão, entrando num bate-boca, entrando numa turbulência e muitas vezes essa união acaba se desfazendo, terminando. E aí nós estamos perdendo uma oportunidade gigante da nossa melhora moral, da nossa melhora espiritual. Não estou falando aqui daqueles, daquelas uniões, daqueles relacionamentos tóxicos, daqueles relacionamentos violentos. Logicamente, aí nós temos dois tipos, de espíritos, dois tipos de pessoas. Muitas vezes uma vai tentando, achando que vai melhorar o próximo, que vai melhorar o outro, E o outro, por sua vez, fala, não, eu sou assim e o meu companheiro, a minha companheira tem que me aceitar desse jeito. Não é assim que as coisas funcionam. Para nós sermos aceitos, nós temos que também aceitar. Para nós aceitarmos, nós temos que nos modificarmos.
e o outro a mesma coisa. Somente assim nós vamos conseguir evoluir moralmente e juntos. O segundo ponto é o compromisso pré-reencarnatório. Acredita-se que muitos casais já possuem laços de almas formados de vidas passadas, seja por afinidade ou pela necessidade de resgatar débitos e aprender a perdoar. Sabemos também, através da nossa doutrina, que a cada encarnação, a nossa vestimenta, ela é modificada de acordo com as nossas necessidades e dos nossos merecimentos para que a gente cumpra aquilo que nos comprometemos antes da mesma. Então, nós podemos vir em vidas passadas, vamos supor como mãe e filho, que havia um desentendimento muito grande, havia uma falta de respeito, uma falta de tolerância, não havia o perdão, e às vezes isso é trazido de outras e outras e outras encarnações passadas. E chega um momento que através dessa união nós temos que, nos entendermos. Nós temos que colocarmos os pingos nos is, moralmente. Então, pode acontecer sim. Ai, Cláudia, mas a gente sempre, quando a gente casa, já está tudo programado? Nós vamos falar um pouquinho disso aqui mais para frente, mas funciona assim. Está programado. Porém, ao reencarnarmos, ao ficarmos aqui na Terra, dentro desta materialidade, que é muito forte, que é muito grande, e faz com que a gente muitas vezes dê uma desviadinha, tá do caminho correto, nós podemos mudar o planejamento. E Deus assim permite, por quê? Porque o nosso livre-arbítrio é respeitado. Às vezes está tudo aquilo programadinho, a gente vai falar, mas não é isso que eu quero. Mesmo que muitas vezes lá no fundinho, a gente saiba que nós estamos indo para o caminho errado, Ou também, nós estamos no caminho errado e sabemos que aquele era o caminho certo, ou o caminho certo nos leva ao caminho errado, Nós temos a nossa liberdade de pensar, nós temos a nossa liberdade de sentir, a nossa liberdade de escolha. Porém, para cada ação há uma reação, para cada escolha há uma renúncia. Mas existe sim essa programação que aqui na Terra nós podemos simplesmente mudar, tá? Porque nós somos donos, entre aspas, do nosso destino. Temos tudo aquilo já planejado, mas nós podemos mudar. E Deus assim permite. Por quê? Porque Deus sabe que nas próximas, quando a gente bater a cabeça, quando a gente às vezes fica dando murro em ponta de faca, Ele sabe que no momento certo, talvez até numa próxima, ou nessa mesma, numa próxima encarnação, a gente terá a oportunidade de começar a acertar, de começar a seguir o caminho que nós havíamos programado, o que era necessário para nós. O outro ponto é a família espiritual. Os laços afetivos não se limitam à matéria, podendo perdurar após a morte física. Nós temos, eu acho que todos que encarnam têm, temos aquelas pessoas que nós batemos o olho e a gente sente que tem, que a gente já se conhece, ou é a gente sabe que tem uma ligação com essa pessoa. Nós podemos sim, nós sabemos que não existem regras dentro da doutrina espírita. Tá? Não existem, as únicas leis que devemos respeitar são as leis divinas, mas não existe uma regra específica. Olha, isso é assim, tem que ser assim. Não, nós podemos assim modificar.
E essas pessoas a gente pode ter encontrado, pode ter sido do nosso seio familiar em vidas passadas. E nessas vezes veio como, às vezes vai um pai, uma avó, um tio, às vezes até um primo, um amigo, uma amiga muito querida, onde a gente sente aquele vínculo muito forte. E isso a gente traz de outras vidas. E nós podemos sim já participarmos nesse seio familiar em outras vidas, e aqui a gente continua, volta para... Por quê? Porque nós ainda temos o que resgatar, nós ainda temos aquilo que arrumar. A doutrina espírita explica que o casamento faz parte do planejamento reencarnatório, foi o que eu falei agora há pouco, mas o livre-arbítrio e as escolhas diárias determinam se o reencontro planejado realmente ocorrerá e se a união será mantida. Então, nós temos as nossas escolhas. Deus assim permite. Então, nos programamos, aqui queremos modificar e é assim que nós iremos fazer. Futuramente vamos ter que prestar contas disso, não prestar contas, por ter terminado, por não ter escolhido, nada disso, prestar contas, da nossa escolha. Prestar contas daquilo que nós estamos colhendo devido às nossas escolhas. Então, a prestação de conta é essa. Porque a importância de Deus é nós nos melhorarmos. Então, nós temos várias ferramentas, para a nossa evolução moral, nossa evolução espiritual, dentro das nossas abençoadas oportunidades reencarnatórias. Porém, nós podemos escolher. Quiçá possamos escolher sempre, fazer sempre as melhores escolhas, as escolhas corretas. Mas sabemos que aqui a gente ainda somos muito falhos e muitas vezes nos desviamos do caminho. Contudo, a efetivação do matrimônio, ela depende de alguns fatores. Então, vamos lá. Temos o casamento de provação. São encontros planejados para que duas almas possam resgatar erros do passado, aprender a conviver, superar o egoísmo e evoluir juntas. São aqueles casamentos onde a gente fala, nossa, que relacionamento difícil. Mas nós vemos que ali, mesmo dentro dessa dificuldade, nós temos ambos espíritos que, um consciente ou inconsciente, ele sabe que no fundo ele tem que se melhorar, que ele precisa, porque ele ainda é fraco dentro dos seus erros, dentro das suas falhas, dentro dos seus defeitos. E o outro, por sua vez, sente bem lá no fundinho mesmo que ele ali precisa estar para ajudar aquele que no momento é um cônjuge, mas perante a espiritualidade é um irmão em Cristo, é filho de Deus tanto quanto ele. Então é o que nós falamos, chamamos de casamentos de provação. Aí nós temos a afinidade e almas gêmeas. É comum o reencontro de espíritos que já se amavam em vidas passadas. União perfeita entre almas gêmeas, porém são raras no atual estágio evolutivo da Terra. Então nós temos aqueles espíritos muito afins mesmo? Temos. Mas para que aqui no planeta Terra, dentro dessas provas e expiações, está mais difícil de haver esse encontro. Não impossível, mas mais difícil. Terceiro, é o livre-arbítrio, como já comentamos, que é a programação na espiritualidade, ela pode ser alterada.
Se um dos espíritos não conseguir sustentar o compromisso moral ou fizer escolhas equivocadas. E isso é o que acontece muito. Às vezes nós estamos indo, acabamos encontrando, né, um outro espírito, um outro aprendiz, um outro aluno aqui do planeta Terra, e a gente vê ali, a gente sabe que... Ai, Cláudia, como é que a gente sabe? Porque a espiritualidade está sempre ao nosso lado. Nós temos os nossos anjos da guarda, que nos inspiram, que nos orientam, que nos alertam. Só que nós não prestamos atenção. E muitas vezes a gente age por impulso, como se fosse um estouro de boiada, né? E os nossos amigos ficam ali, né, esperando o momento que a gente fala, puxa vida, né? Eu errei e agora me ajudem a modificar o caminho errado que eu tomei. O compromisso de uma união, ela é complicada. Ela não é fácil. Ela é linda no começo, o namoro, o se conhecer, o namoro, às vezes até o noivado, que hoje em dia já, né, praticamente não existe, né? Mas nem sempre um dos dois desta relação está preparado, está realmente comprometido. E muitas vezes as escolhas são equivocadas. Ter um relacionamento para crescer, progredir, evoluir, não é fazer unidunité, eu escolhi você. Porque isso acaba não dando certo. Então nós temos que sentir, nós temos que conhecer, nós temos que prestar atenção e ouvir a espiritualidade. E a última seria, né, lições do casamento. A união na Terra é uma oportunidade de crescimento intelecto-moral. E o propósito maior não é apenas a paixão carnal, mas o respeito, a paciência e a caridade mútua. Então, hoje em dia, o que nós estamos vendo, né? Como é que fala? Que são casamentos... oh, meu Deus, me fugiu a palavra aqui. São rituais, né, suntuosos. Eu não vou falar que eu não acho lindo um casamento numa igreja. Eu acho maravilhoso, né? Mas o mais importante do que aquele... né, do que o vestido, do que a decoração da igreja, do que a festa, né, é o sentimento. Hoje em dia, muitas vezes, estamos vendo casamentos maravilhosos, né, riquíssimos, uma decoração assim de cair o queixo. Casamento que muitas vezes duram 2, 3 meses. Então era uma união fútil. Uma união sem aquele vínculo necessário, o vínculo, né, do nosso aprimoramento. Então não façam isso, meus queridos. Quando, né, nós formos, né, termos algum relacionamento, nós temos que pensar na solidez, mas não na solidez de um abaixar a cabeça para o outro. Não. A solidez de termos a certeza que naquele relacionamento, nós vamos aprender a respeitar. Nós podemos não concordar com a opinião do próximo, mas nós temos que respeitar, sentar, conversar, deve haver um diálogo e não um monólogo, e entrarmos num acordo. Olha, eu não gosto disso, tá, que você faz, em contrapartida eu também não gosto disso, então como é que nós podemos entrar num acordo para que a gente viva em paz, no respeito, na tolerância? Porque nem todos os defeitos, tá, a gente vai conseguir abrir mão logo de cara. E o outro é a mesma coisa. Então há a necessidade dessa tolerância de um para com o outro. E o perdão.
Porque se estamos juntos, é para aprendermos a perdoar, muitas vezes, aquilo que fizemos em outras vidas. Então vamos prestar atenção, porque um relacionamento é algo, espiritualmente falando, ele é muito sério. É dele que muitas vezes, é dele que depende a nossa evolução intelecto-moral, nossa evolução espiritual. Por isso que Deus assim permite. Então, não nos deixemos levar pelas paixões desenfreadas, porque a paixão acaba. E depois o que vem? Quando falamos aqui no respeito, no perdão, na tolerância, na caridade, isso chama-se amor. Então, depois da paixão, o que vem é o amor, é o companheirismo, é a cumplicidade, é gostarmos, é nos fazer bem, ajudando aquele próximo que está tão próximo de nós. Então vamos pensar bem em relação aos nossos relacionamentos, aos casamentos. Não vamos enfiar os pés pelas mãos. Vamos fazer valer e pensar na nossa evolução através dessa união. E a oração de hoje para esse tema é a seguinte: Senhor, nosso Pai de infinita bondade, agradecemos pela oportunidade sagrada desta união, que possamos ver em nosso casamento não apenas a partilha de nossas vidas, mas uma abençoada escola de evolução espiritual. Auxilia-nos a vencer o egoísmo, para que o meu se transforme sempre em nosso. Dai-nos a paciência necessária para compreender as limitações do outro, a tolerância nas horas difíceis e a sabedoria do diálogo. Que o respeito mútuo seja o alicerce do nosso lar e que o teu amor nos inspire a sermos, a cada dia, melhores um para o outro e para a humanidade. Que assim seja. Linda prece, linda, explica muito bem, nos conforta e nos consola. Então, meus queridos, vamos aos nossos recadinhos. Já estão nas nossas redes sociais os nossos eventos, as nossas palestras, agora do mês de junho. Então, entrem lá para verem. Nossas canecas estão à venda lá na nossa casa ou pelas redes sociais. Se quiserem adquirir, é só entrarem pelo Instagram ou pelo Facebook. Se gostaram, curtam, comentem. O comentário de vocês é muito importante para nós sabermos como é que as nossas mensagens estão chegando até vocês, tá bom? E compartilhem. Não se esqueçam de ativar os sininhos para notificações de novos vídeos. Nos sigam nas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigada pelo tempo, por estarmos aqui juntos e nos encontraremos no nosso próximo Momentos com SIAC. Deus e Jesus no comando sempre. Beijos a todos. Tchau, tchau.